Você já parou para pensar que atrás de cada marca existe o sonho de alguém sendo realizado? Eu sou a Samantha Castro, publicitária, pós-graduada em Gestão da Criatividade e Inovação e tenho um certificado internacional nos Estados Unidos pela The University of Akron, em Ohio, onde pude também estudar um pouquinho sobre marketing, sobre estratégias e sobre inovação. Então, como vocês já podem ver, sou uma apaixonada pela comunicação, pelo design e por esse mundo das marcas. E hoje eu inicio o Marque Mais. Então, pelos próximos 3 meses, vocês estarão nos acompanhando aqui e vendo muitos, conteúdos, histórias inspiradoras de empreendedores, cases de sucesso e marcas aqui da nossa região. Então, vamos entrar um pouquinho mais nesse mundo das marcas, do marketing e conhecer também muitas dicas que a gente vai poder aplicar nas nossas empresas. Então, para iniciarmos, sem mais delongas, então vamos iniciar o programa de hoje, o nosso programa de estreia, com uma pessoa muito especial que eu tenho o prazer de apresentar. Então, o nosso convidado de hoje, ele é um empresário apaixonado pelo mundo gráfico, começou aos 17 anos, foi um pouco autodidata no início, e por tanto amor à profissão, ele seguiu nela. Hoje é administrador, empresário e sócio fundador de 2 empresas do ramo. E ele fala dessa profissão com muito amor. Eu desconfio que o entusiasmo dele hoje é o mesmo de quando ele começou lá atrás, porque realmente o olho dele brilha quando ele fala sobre isso. Então, sem mais gerar expectativas, quero dar as boas-vindas ao Carioca. Então, seja muito bem-vindo, Luiz Cláudio. Olá, Samantha, tudo bem? Poxa, fiquei emocionado com essa apresentação. Muito obrigado. Merece. Desejo muito sucesso nesse novo projeto que você está fazendo e que ele venha crescer cada vez mais. Amém. Sim, eu sou um entusiasta mesmo, eu sou apaixonado. Dizem que quando você sente o cheirinho do papel, você não consegue mais sair, é viciante, é uma coisa muito boa. Eu achei muito interessante, né? Tu já me trouxe essa fala lá atrás e o Carioca, a gente chama de Carioca, né? Deixa eu já iniciar essa introdução também. É carioca de nascença, mas é gaúcho de coração e... Com certeza. E também já é um serafinense raiz, né? Com certeza. Então aqui vou me dar... vou te chamar de Carioca, né? Já que a gente já tem uma amizade também, Exatamente. além de fazer alguns trabalhos juntos. E o Carioca justamente me trouxe essa frase, eu achei muito legal. Ele falou, quando eu senti o cheiro da tinta e do papel lá atrás, eu nunca mais saí do ramo. Então conta pra gente, pros nossos ouvintes, um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Ah, legal. Então, eu sou carioca mesmo, de nascença. Eu sou carioca de Mesquita, que fica entre Nova Iguaçu e Nilópolis. Eu falo mais entre essas 2 cidades que são mais conhecidas, por Uruhu, Nova Iguaçu e Nilópolis, pela Beija-Flor de Nilópolis, que é a escola de samba. Sim. Então, e com 17 anos, eu estava fazendo um curso para fuzileiro naval e fui convidado para trabalhar como office boy no estúdio de publicidade. E foi ali que tudo começou. Aí ali que surgiu o primeiro contato todo com a o primeiro gráfica. contato com o pessoal e entender como é que eram as artes finais daquele tempo e tudo mais. Então foi ali que tudo começou, a minha história começou ali. E ali de office boy, tu já tinha um contato também com a parte das criações, já enxergava como é que era? Já, o que a gráfica fazia? Isso, porque o estúdio era pequeno, né? Era de um casal, que era o José Alberto e a Joyce, e era pequeno, então era um início ali de finalzinho dos anos 80 para 90, tem um pouquinho de estrada ali já percorrida, e então era bem diferente, então era tudo meio junto, então a gente tinha a criação junto, o pessoal da edição, da editoração, tudo era bem junto. Então já começava ali a sentir o cheirinho e ver o Já era começou diferente. a acompanhar e pegar o gosto. E uma dúvida, como é que era nessa época a questão tecnológica, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente... Não vou dizer que é muito fácil, mas é muito mais fácil a gente aprender. Tem tutorial no YouTube, a gente tem tantos cursos online hoje também. É verdade. E lá atrás, como é que foi, assim, esse teu início? Era bem mais complicado, digamos assim, né? Ainda na época lá de Gutenberg, não, mentira. Não tinha Gutenberg, já tinha passado um pouco ali. Ah, bom. Era linotipo ainda e tal, existia o linotipo, mas a gente já estava indo para uma área já do fotolito, que era onde você fazia arte final, que era photocomposer, era tipo uma máquina de datilografia, que foi ali que eu consegui dar o meu upzinho lá na empresa, que tinha a menina que fazia esse papel lá, e um dia ela precisou faltar, ficou doente e tal, e eu falei com a minha chefe, olha, deixa que eu faça.
E como eu já tinha feito aquele curso de datilografia lá nas antigas, que é ASDFG e tal, e aí eu consegui fazer, ela me deu essa oportunidade, eu comecei, então a gente fazia as tiras das frases, dos textos, ia montando com cola Prit e tal. Ah, que legal. Montava uma arte mesmo e depois ia pro fotolito para fotografar. E tinha cursos, né, disso, mas não tantos quanto hoje. Um serviço muito mais manual bem também, mais né? manual, bem mais manual. Hoje em dia a gente bem coloca mais... ali na máquina a questão de volume. Imagino que devia ser também uma certa limitação, né? O volume para te sim, conseguir fazer, por ser muito mais manual. Era bem mais calculado também, né? Porque você tinha que, uma página de livro, você tinha que saber exatamente a quantidade de palavras que tinha que ter ali para poder fechar aquela página e tal. Então era bem mais manual o negócio. Eu nem consigo imaginar, assim, porque eu também sou da criação, né? Gosto muito dessa área de criativa, de estar ali mexendo, né, no software. E eu não consigo nem imaginar o quão difícil que era conseguir planejar tudo isso, questão de espaço, saber se ia ficar bom. Hoje em dia a gente faz no computador, a gente faz a visualização, né? Vai lá na gráfica, pede para vocês a prova de cor, então exatamente. Não, lá era bem mais complicado, você tinha um processo diferenciado, né? Porque você tinha que realmente calcular tudo, fazer tudo antes, ter uma ideia ali, primeiro fazia o rascunho, tinha que ter o briefing do cliente, mas fazia um rascunho, Sim. Depois ia começando, era um processo bem mais demorado. Hoje em dia, como você falou, os softwares, você já consegue fazer tudo muito mais rápido, você já visualiza o que você está fazendo. Sim. Né? Já consegue ter um resultado ali mais ou menos do que vai ser o final. Até uma segurança, né, na hora de imprimir. Com certeza. Enfim, outras épocas, né? Com então, certeza. Importante a gente pontuar também, né, o quanto teve esse avanço e saber que tu, enquanto profissional, conseguiu acompanhar todos esses avanços, conseguiu acompanhar essas mudanças, né? E hoje a gente chega no mundo que está totalmente digitalizado. Completamente. E que a gente precisa também se manter atualizado, né? Eu imagino que para ti, tu me colocou também, já que já fez bastante cursos de marketing, Exatamente. Teve que correr atrás também dessa adaptação, né? É verdade, porque se você for ver, o ser humano, o homem começou primeiro pintando a mão com carvão e sangue de animais nas cavernas, né? O primata lá atrás. Então, a tecnologia, por um lado, é boa. Até hoje, então, se você vai ver, desde aquela época até agora, foi a tecnologia que avançou e que fez a gente correr atrás para não ficar parado, porque senão a gente vai acabar virando primata novamente. A gente tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Às vezes assusta bastante a tecnologia, porque de uma hora para outra as coisas mudam e você, nossa, como é que isso acontece? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? É bem isso aí mesmo. Né? Mas a gente tem que correr atrás para não ficar... Senão a gente vira primata novamente. E é bem interessante, porque assim... Eu lembro que eu, na criação, eu peguei muito a época do CorelDRAW lá no início. E quando a gente teve aquela migração pro Illustrator, pro Photoshop, foi assim o auge já, né? Já foi assim uma coisa diferente ali. E eu imagino quando tu pega essa parte lá de trás, né? E traz pra hoje. E outra coisa que é interessante também pontuar é que lá atrás tu tinha esse curso de datilografia. Então já era uma coisa tecnológica, né? Vamos dizer assim. E que aquilo também te destacou e te trouxe oportunidades. Com certeza. Foi a tecnologia, né? Pelo menos da época, que me proporcionou começar e seguir nesse rumo. Legal. Porque era bem diferente. Era um processo bem mais manual. Então, a tecnologia tá aí para ajudar. A gente só tem que ter coragem. É assustador, mas você tem que meter a cara e vai lá. Eu ia até te fazer essa pergunta mais lá pro final, mas já que a gente entrou aqui no assunto, como é que tu enxerga, assim, toda essa questão? É uma oportunidade? É uma ameaça, né? A gente tá inteligência artificial, é metaverso, tá se falando de tanta coisa. Qual que é a tua visão, assim, nesse sentido? Tu acredita que vem como uma oportunidade também pra gente melhorar ainda mais, ou... Eu acho que sim. É claro, é tudo muito novo, a gente não sabe ainda. Igual quando começou os computadores, os tablets e tal, diziam que o caderno ia acabar, que os livros iriam acabar. E era assustador naquela época também. Mas a gente viu que não é bem assim. A gente vai se adaptando, as coisas vão mudando. E com essa tecnologia de agora, é claro, como eu disse, é assustador. Ainda assusta um pouco, porque se você vai pensar bem, em dezembro não existia. E agora, em janeiro, já tem a inteligência artificial. De uma hora para outra você digita, faz uma pergunta e ele te responde com um texto gigantesco, ótimo, maravilhoso. Sim. Você diz, eu quero uma imagem tal, cria para mim uma imagem com um elefante voando num fundo azul. E a imagem, o software, acho que é Dali, se eu não estou enganado o nome dele. Tem vários, tem né? tantos agora, isso. Né? E aí ele cria tudo isso para você. Então, é um pouco assustador,
Mas é tecnologia, a gente tem que evoluir, a gente precisa evoluir. A gente precisa acompanhar, né? Precisa acompanhar. Então, eu acho que eliminar algumas coisas até pode ser eliminadas, mas vão ser criadas outras, né? A gente não pode deixar se abater pensando, caramba, vai acabar a profissão. Não, eu acho que um bom profissional, ele vai correndo atrás, vai procurando novos objetivos, novos projetos e pegando essa tecnologia para só somar junto ao seu trabalho. Ele vai ganhando espaço, né? Sabe que eu sempre penso que toda mudança, ela traz medo. É normal quando a gente enxerga alguma mudança, seja na tecnologia, inteligência artificial, uma rede social nova, uma geração nova, sempre vai causar um medo, porque a gente não tá acostumado com aquilo. Então aquilo tira a gente da zona de conforto. Verdade. A gente precisa aprender, a gente precisa, que nem tu colocou aqui muito bem colocado, se a gente não evolui ali, daqui a pouco já criou uma outra coisa e a gente ainda não aprendeu a anterior, né, que já tava ali. E falando também da zona de conforto, né, nós estávamos aqui antes conversando também aqui nos bastidores. Estar aqui hoje pra ti também, eu sei que é uma coisa diferente, né? Também sair da zona de conforto, mas que também faz parte da vida do empresário, né? Diariamente sair dessa zona. Com certeza, com certeza. E hoje a tecnologia te pede que você se coloque mais, né? Que você apresente, mas que você bote a cara, como dizem, né? Coloque a cara ali, colocar a cara a tapa. E isso eu até comentava com um amigo meu, que é um pouco realmente assustador, porque você não está acostumado com isso, né? Você começa... Como é que eu vou falar para uma câmera? Como é que eu vou falar para alguém? Como é que eu vou chegar ali e ficar à vontade? Mas é o empreender. É aquela coisa de você ter que quebrar barreiras, ter que quebrar e você ir adiante, porque senão você vai ficar realmente parada. Sim. A gente precisa disso. E eu acho que isso é muito legal. Esse é um dos propósitos aqui do Marque Mais. Comecei o programa, iniciei falando que atrás de cada marca existe o sonho de alguém sendo realizado. Porque atrás de marcas, e quando eu falo marcas, não são apenas logotipos, mas atrás de empresas, a gente sempre tem o sonho das pessoas. E hoje a gente está tendo aqui o prazer de conhecer um pouquinho mais da história também do Luiz Cláudio, do Carioca, Cariúcho também, né? Podemos chamar. E conhecer também as tuas empresas. Então, gostaria também que tu contasse um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo, quais são as empresas que hoje tu está à frente, como é que... pouquinho do trabalho de vocês pra gente conhecer também. Deixa eu aproveitar então e contar um pouquinho lá atrás, quando eu vim para Serafina Correia, um pouco antes ali e tal. Eu trabalhava no estúdio de publicidade com 17 anos, e aí veio a época do presidente Collor, teve uma crise no país, foi bem complicado, cara pintada, vai pra rua, tira presidente, bota presidente, e aquilo tudo, e começou as empresas, né, tiveram as suas contas, não sei se o termo seria resgatadas, não. Elas tiveram presas, ali, exatamente. Né? As contas presas não tinham um determinado limite para sacar dinheiro e tudo mais. Então isso acabou quebrando algumas empresas na época. E aí esse pessoal foi convidado para vir assumir uma gráfica em Marau, gerenciar uma gráfica em Marau. Saíram do Rio para vir para Marau. Mas ela já era filha de gaúcho, de Passo Fundo. Mas era carioca e morava no Rio. E aí conheceu esse dono da gráfica em Marau, foram para lá e me convidaram para ir também. Terminaram o estúdio lá no Rio e foram só eles dois para lá e me convidaram. Mas eu, com medo ainda, acabei não indo. Acabei ficando, eles me realocaram para uma empresa que era um cliente deles, uma multinacional. E eu faceiro, ganhando em dólar naquela época, a minha empresa pagava $400. E eu, uau, nossa, $400. Mas eu não consegui me adaptar, porque foi ela quem me ensinou tudo. Eu era um adolescente vindo da Baixada Fluminense, eu tinha medo de atender o telefone. Eu não conseguia nem falar direito, eu tinha muito receio, e ela me ensinou tudo isso. E eu falei, cara, eu vou para o Sul, eu vou lá conhecer e tal. E aí vim para Marau, só que como eles sempre foram empreendedores, eles sempre foram donos do negócio, eu meio que sabia que eles não iam continuar muito tempo ali, né? Porque é diferente você ser dono e você ser CLT de alguém que te dá subordinado a alguém. Então não durou muito tempo, eles voltaram para o Rio e eu continuei. E aí eu terminei meu segundo grau lá em Marau, apesar de já ter uma certa idade avançada, mas infelizmente no Rio a gente tem essa realidade de que ou você trabalha ou você estuda, em função de logística também, porque por mais que eu morasse a 50 quilômetros, 40 e poucos quilômetros da onde eu trabalhava, mas o trânsito é muito complicado. Às vezes eu demorava de 2 a 3 horas para poder
ir e voltar, então era complicado. Sim. É uma outra realidade. É uma outra realidade completamente diferente. E aí eu fiquei 2 anos em Marau, fiz amigos e tal, e voltei para o Rio. Por causa de alguns problemas familiares e tal, e voltei para o Rio e continuei trabalhando em gráficas e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, um amigo meu veio dar aula de informática lá em Serafina Corrêa. E começou a dar aula para a esposa de um dos donos da Credel. E eles estavam precisando de alguém para essa área de marketing na gráfica serafinense. E aí esse amigo meu falou para ela, eu conheço alguém, mas ele é do Rio de Janeiro. Esse amigo do Rio? Não, é amigo de Marau, o Ângelo, é de Marau, é lá de Marau mesmo. E aí ele falou, eu conheço alguém, mas ele é do Rio de Janeiro. E aí ela falou, tudo bem, me dá o contato. E aí eles passaram o meu contato, o Pelé entrou em contato comigo, a gente começou a conversar. Pra ser sincero, eu não entendia muito bem o que ele falava, em função do sotaque, até acostumar o ouvido, né? Porque a gente mora num país amplo, praticamente, só que vários sotaques, e isso às vezes até, por um lado é legal, mas às vezes assusta, porque caramba, como é que você pode falar tão diferente de mim? Sim, é muita diferença. É muita diferença. Hoje, por exemplo, eu ligo pra casa, tô falando com meu irmão, ele fala, pô, fala direito. Porque ele acha que eu perdi o sotaque. Eu tô falando às vezes com um gaúcho, ele fala, pô, por que você ainda chia tanto assim? Então tu acaba perdendo. Fica bem misturado. Aí por isso que entra o cariúcho, ficou uma mistura ali. Uma mistura. Uhum. E eu voltei pro Rio, continuei trabalhando com gráfica e houve essa oportunidade de voltar para cá. E aí eles me convidaram, eu vim para Serafina ali no finalzinho, início de 2000. Quando cheguei na cidade, eu me apaixonei pela cidade. Por ser pequena, toda uma cultura diferente do que eu estava imaginando. E eu consegui me ver diferente, para ser sincero, ali, ao chegar em Serafina mesmo. Uhum. Porque era um outro processo, né? Em Marau, já acho que a cidade, por ser maior, já era diferente, as pessoas também. Sim, muda muito de uma cidadezinha de uma cidade para outra. Né? Em Serafina, culturalmente, então, também foi muito bom. É claro que ao chegar lá, tem todo um trabalho de você mostrar quem você é, você provar que você, olha, tá tudo bem, eu sou diferente, mas vamos lá, confia em mim, que é diferente do carioca. Carioca, você chega lá, 2 minutos de praia, cara, você é o melhor amigo da minha vida. É. Vamos lá, vamos marcar um churrasco. Aqui no vem sul lá é mais casa. faca na bota, né? No sul já é mais, opa, calma, quem é você, não sei o quê. Não, é muita mudança cultural, é muita mudança de tecnologia, enfim, foi uma época, acredito que de muitas adaptações. De muitas adaptações. E nisso aí eu voltei e continuei, comecei a trabalhar na gráfica e com o tempo, em 2017, me foi oportunizado de abrir uma empresa, da gente terceirizar o nosso trabalho. A gráfica tinha em torno de 10 funcionários na pré-impressão e eu propus para eles, olha, eu assumo essa parte ali, chamei um colega meu, que hoje é meu sócio, Felipe Baggio, a gente assume toda essa parte e a gente faz o trabalho para vocês. E aí começamos a empreender. Novamente, né, com a iniciativa. Já com a iniciativa ali. E foi assim que começou, e a gente abriu a empresa, começamos a fazer vários trabalhos, porque a gente conseguiu com isso, terceirizando, a gente pôde abrir outros clientes também. Apesar da gráfica ser o nosso maior cliente, nós abrimos uma sala dentro da gráfica mesmo, para poder atendê-los, né, de uma forma satisfatória, e outra fora, que a gente pode abrir para o atendimento mais. Com vários clientes. E agora eu vou te pedir licença para a gente ir para um breve intervalo comercial e logo mais a gente já está aqui de volta para conhecer então a continuação dessa história e conhecer um pouquinho mais das empresas que o Carioca também trabalha. Sou a Bru Bazotti, uma mulher empreendedora, impulsionada pelo desejo de inspirar outras mulheres com alegria e hábitos saudáveis. Já fui referência em vendas no Brasil e hoje digo com orgulho que sou vendedora de qualidade de vida, de marcas de confiança e de conteúdos inspiradores. Eu vendo de mulher para mulher. Através do meu Instagram, eu compartilho o que gosto, uso e acredito. A minha comunidade é formada por mulheres incríveis. Siga @BruBazotti e verás que eu coloco coração em tudo. Procurando impressões personalizadas e com rapidez? Conheça a Gráfica Digitale. Somos especialistas em transformar suas ideias em realidade, oferecendo impressões de alta qualidade, mesmo em poucas tiragens. Entregamos no prazo que você precisa. Entre em contato conosco hoje mesmo. Gráfica Digitale, sua solução completa em impressão digital.
Venha descobrir o estilo que é só seu na nossa loja. Aqui na Duora, você encontrará as últimas tendências da moda, peças exclusivas e um atendimento personalizado. De vestidos a casacos, temos tudo para deixar seu guarda-roupa atualizado e cheio de estilo. Visite-nos hoje mesmo e deixe sua personalidade brilhar através da moda. Sua melhor versão começa aqui, na loja Duora. Estamos de volta, então, ao Marque Mais, entrevistando aqui o Luiz Cláudio Carioca. E agora ele vai continuar essa história que tá bastante inspiradora, cheia de oportunidades, cheia de mudanças. Então, por favor, Carioca, conta pra gente como é que tu chegou, então, até a Digitale, até a Paperline, que são as tuas empresas hoje. Isso, então aí a Paperline surgiu ali mais ou menos em 2017, com essa terceirização da nossa área da pré-impressão da gráfica. A gente viu também um nicho de poder imprimir materiais, né, com mais agilidade, porque a gráfica imprime em grande quantidade. E a gente viu um nicho ali para imprimir mais personalizado mesmo, mais detalhadas. Então a gente também começou nessa parte ali. E aí em 2019 também surgiu a oportunidade da gente ter a Paperline Papelaria, que a gente pensou, cara, vamos lançar uns planners top, vamos começar a fazer umas agendas diferenciadas ali. Eu lembro. E aí vamos começar a vender. A gente fez um investimento ali nesse primeiro momento, porque a gente queria ter o material pronto para vender depois. E veio a pandemia. Veio a pandemia e aí a gente ficou naquela, fica em casa, sai, não sai, respira, não respira, morre, não morre. Foi uma loucura no país, ou melhor, no mundo inteiro, né? Sim. Foi uma loucura e a gente ficou meio perdido nesse sentido. Eu ia mesmo te fazer essa pergunta, como é que foi, tá nessa transição de empresas, tá ali investindo, tá com as expectativas e aí vê lá a pandemia, tudo fechado. Nossa, foi bem complicado. Além da parte emocional, psicológica também, né? Acho que para todo mundo. E de certa forma a gente não soube administrar muito bem essa parte como empresa, né? Porque aí a Paperline Papelaria, a gente acabou deixando um pouco a mão e tivemos uns prejuízos e etc. Porque em função, não fomos só a gente, né? Acho que o país inteiro, várias empresas no mundo acabaram vindo a quebrar. Mas a gente não desistiu. A gente estava ali e tal, a gente começou a olhar para outros lados, né? Porque eu falei, poxa, a gente montou a empresa, mas não vamos desistir dela. Aí a gente foi e começamos a pensar em sacolas personalizadas. Que aí... Independente, né, do físico, do digital, a gente sempre é uma vai precisar. necessidade, é uma necessidade e tal. As pessoas precisam, é um outdoor para as empresas, para as lojas. Você bota a sua marca ali, então acaba sendo, né, um outdoor para que todos possam ver. E a gente pensou na embalagens e aí começamos a entrar nesse nicho, tentar aprender, ver como é que é. Então a gente está nisso há 1 ano e meio, mais ou menos. Nós éramos em 3 sócios. E aí um dos sócios acabou tendo outros objetivos, aí saiu agora. Então somos eu, o meu sócio Felipe Baggio e um dos nossos gestores de produção na época, que é o Rudinei Dalmagro, que entende bastante do produto. E a gente começou, vamos atrás de material, vamos atrás de coisas diferenciadas. E embalagem a gente tem que entender bem, né, para fazer bem feita, porque no mercado a gente acompanha e o quanto é importante ter qualidade, ter pessoas que conhecem o processo. Então ele já era, tu comentou que um dos sócios também já é gerente de produção. Eu sei que os 3 têm bastante experiência na área e o quanto é importante a gente ter nas nossas marcas materiais bem impressos, né, claro. E com uma qualidade melhor, né, que atenda as expectativas, enfim. Não, com certeza, porque, claro, existem várias marcas no mercado e tal, mas a gente queria fazer um diferencial. A gente queria, além de ter só o material, a gente quer também humanizar, porque eu penso que o cliente, quando ele cria ou pensa numa plataforma como uma embalagem, uma sacola, uma embalagem, ele quer que o seu público-alvo se identifique com aquilo ali também, né? Que ele possa ter uma... Como é que eu vou dizer? Uma sensibilidade, um alinhamento junto à sua marca e ao seu cliente. Então a gente pensou nisso, cara, vamos tentar juntar isso. Não perder o que vocês já estavam planejando. Exatamente, também, né? E fazer esse negócio crescer, fazer essa roda girar. Vamos fazer isso aí girar para poder a coisa fluir. E então as embalagens, ela tá dando tá fazendo a gente levantar mais, porque é algo novo pra gente,
mas que a gente está gostando, a gente está vendo, cara, olha que bonito que fica isso aqui. Se a gente colar diferente, se a gente fizer diferente, um detalhezinho diferente, isso vai agregar um valor enorme ao cliente e ao público-alvo, né, do cliente ali, lá na ponta. Porque se você for ver, as sacolas, ela já é um misto, assim, se você, lá nos anos 90, por exemplo, a ideia é que a Julia Roberts, do filme Uma Linda Mulher, né? Não lembro se é Ocean Drive ou na Road Drive, que ela tá no filme lá em Los Angeles. O sonho dela era o quê? Era sair das lojas com várias sacolas, que é objeto de desejo. Gera um status, né? Exatamente. Então a sacola é nesse ponto que a gente começou a ver. Então, cara, tem um nicho ali, vamos correr atrás, vamos aprender, vamos investir para o negócio acontecer. E graças a Deus faz 1 ano e pouquinho e a gente já está... O negócio tá fluindo. Isso eu já posso afirmar, também conheço o trabalho de vocês, a gente já fez vários trabalhos também, né, de identidades visuais, alguns clientes que criaram identidade visual comigo, e a gente fez também as impressões, as embalagens lá com o Carioca, e realmente, assim, né, o que tu comentou sobre a sacola ser um objeto de desejo, no marketing, né, na publicidade, a gente estuda muito essa parte de fazer com que seja uma coisa estratégica. Então, tem marcas que, se é para ser o objeto de desejo, é importante também trabalhar ali na sacola que represente tanto a identidade visual quanto o estilo daquela marca, né? Então, uma marca mais sofisticada, vai ter ali talvez um hot stamping, vai ter um efeito a mais. São cuidados também importantes, né? Para as empresas terem. Exatamente. Eu sempre digo, se uma marca é rústica, então uma sacola de papel pardo vai representar ela. Então, muito bem. Muitas vezes, né, a gente não percebe o quanto que tudo comunica. O papel que a gente escolhe, os acabamentos que a gente escolhe. É verdade. E como é que vocês enxergam também esse mercado? Quando o cliente chega ali, eu sei que vocês também dão a sugestão, tem ali várias opções. Não, com certeza. Claro que tudo também vem muito do designer, por isso que a gente tem uma boa parceria, que seus trabalhos são ótimos, então a gente só faz ali uns detalhezinhos e umas indicações. Mas a gente tenta conhecer o cliente, ver a realidade dele, como você falou, uma coisa mais rústica. Um papel craft, que é aquele papel cartãozinho cinza lá, ficaria top. Um logo maneiro, só uma impressão, vai atender e vai responder muito bem lá para o público final. Ou aí daqui a pouco é uma loja de moda, então você sabe que o produto já tem que falar com uma certa elite, tem que ter uma harmonia, tem que ter uma coisa diferenciada, e aí você sugere uns outros tipos de acabamento que vão agregar ali também, como você falou, daqui a pouco uma plastificação, uma laminação fosca, um hot stamping, um verniz UV. Tudo são detalhes são detalhes que agregam bastante ao produto do seu cliente final, né, lá na ponta. E que mudam também a percepção, né, daquele cliente que recebe, porque quando a gente fala de materiais gráficos, é importante também que quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo e tem uma empresa, que pense também com carinho nessa parte, porque o fato de ter, às vezes, uma sacola não é simplesmente fazer uma sacola, colocar ela ali, é também pensar na experiência do cliente. Eu me recordei agora, assim, ouvindo a tua fala, de uma experiência com a marca Arezzo, que a gente foi, né, na loja, e é uma marca de calçados, e quando tu compra 2, vem uma sacola com uma alça um pouco mais estendida. Então é uma alça que tá pensada para aquela mulher que é acostumada a andar com uma bolsa. Com uma bolsa. Então isso também faz parte da experiência do cliente, porque às vezes, né, vai sair com a sacola muito grande, ou sei lá. Então é também adaptar tanto a embalagem ao teu produto, a praticidade, quanto ao estilo da tua marca. Então, tudo comunica. Então, eu brinco com os meus clientes que eu sou um pouquinho paranoica, porque eu paro nos detalhes. Mas é realmente porque faz a diferença lá no cliente final. Com certeza, são os detalhes que fazem a diferença. Fazem, né? Total. E eu queria te pedir, dentro disso, vocês trabalham também com coisas bastante personalizadas, então existem diversos formatos. Se o cliente tem alguma ideia ali de embalagem, consegue trocar uma ideia com vocês. Né? Não é aquela coisa, vamos dizer assim, fechada, dura, né? Eu sei que é uma gráfica também mais humana. Não, isso é verdade. A gente tem a gente acabou mesclando uma coisa com a outra. Tem a Digitale, que é essa gráfica digital, onde a gente faz mais personalizados, uns convites diferenciados. Em menor quantidade também. Em menor quantidade, que aí é muito mais em conta para o cliente, porque daqui a pouco numa gráfica grande, ele tem uma impressora de uma gráfica grande, ela imprime 13 mil, 14 mil por hora. Então tu não pode chegar e fazer, vamos fazer ali 100
Sim. folder, sem convite e tal, você vai pagar o mesmo que pagaria para fazer 1000 unidades. Sim, não é viável nem para a gráfica. Não é viável nem para a gráfica e nem para o cliente. Né? Então, aí com a digital, a gente pensou nisso, vamos personalizar, fazer uma coisa mais pessoal, mais íntima, diferenciada. E aí juntamos isso com a Paperline. Então, uma acaba respondendo para a outra, mesclando, abraçando a outra. E a gente foi atrás, então, dessas tecnologias novas. Tem uns materiais bem tops que a gente está fazendo, que vai fazer uns lançamentos bem legais. Então, elas acabam se juntando, se mesclando e se falando. Legal. E pegando o gancho aqui sobre se mesclar, outra coisa que se mescla também na tua vida, eu acredito que é essa questão de senta na cadeira da criação e senta também na cadeira do empresário. Uhum. Eu passo também pela mesma jornada e eu não sei como é que é pra ti, queria te ouvir também, mas como é um desafio constante, né? A gente tá ali na criação, aí saiu um programa novo ali de edição, que a gente precisa fazer um fechamento de arquivo novo, mas também tem a questão da empresa, né? Da empresa. É uma loucura, né? Porque você sabe disso melhor do que eu, tá ali. Porque você gosta também de estar ali sentada criando, mas tem toda uma outra parte também, que é administrativa, e que exige a tua atenção. Sim. Você precisa entender do processo, você precisa sentar nas duas ali e tentar fazer uma balança. E eu vou só te interromper pra gente guardar essa resposta depois dos nossos intervalos comerciais. Então, em breve, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa mescla, sobre esse desafio entre o empreendedorismo e também sentar na cadeira também como funcionário, de certo modo. Em Serafina Correia, você encontra escritório especializado em registro de marcas de Gabriela de Vila, que atende toda a região. Entre em contato pelo telefone ou Instagram e tire suas dúvidas sobre o procedimento, que é todo online. Solicite um orçamento, mas não deixe de proteger a sua criação. Evite problemas futuros, registrando a marca do seu negócio. E não se esqueça, só é dono quem registra. Descubra o poder de empreender com a Maxi Acessórios, líder quando se fala em semijoias. Com 30 anos de experiência em fabricação própria, temos 26 lojas licenciadas e estamos presentes em todo o Brasil, em Portugal e agora nos Estados Unidos. Nossos acessórios são modernos, elegantes e atualizados com as tendências da moda. Junte-se a Maxi Acessórios e transforme sua vontade de empreender em um negócio lucrativo. Aqui, o empreendedorismo e estilo se encontram. Empresa fundada com experiência de 3 gerações no ramo da construção civil, atuando em todas as áreas: projetos, obra, gestão e assessoria há mais de 12 anos. A Prime é a continuação de uma história com vários marcos e objetivos alcançados, desde serviço de reformas logo no início da empresa até edificações de relevância no município e região. Toda experiência torna-se fundamental para a excelência de serviço e satisfação do cliente, diferenciando e elevando o padrão de projeto e construção oferecido pela Prime Arquitetura e Construção. Estamos de volta ao Marque Mais, aqui entrevistando então o Luiz Cláudio, e nós estávamos falando sobre o empreendedorismo e essa dupla jornada quando a gente senta na cadeira do empresário, mas também senta na cadeira, no teu caso, não sei se é na da criação, no da arte finalista. A gente fica bastante dividido, né? Porque eu sento também na área de arte final, a gente acaba atendendo o cliente, pega aquele feeling dele para poder, às vezes, você passar para alguém, você perde alguma coisa nesse meio tempo ali. Então a gente pega ali, vai para a criação também. Mas na criação você também tem a parte gerencial para poder fazer, né? Administrar a empresa, banco, contas, impostos, funcionários, que é tratar com pessoas, já tem todo um diferencial, é mais delicado. Então, é aquela coisa de empreender mesmo. Então, tem que fazer uma balança para poder administrar, dar conta de tudo. E assim, como é que tu divide isso, a parte assim de criatividade, vamos dizer assim? Aí tu tá lá, eu te pergunto isso porque é uma coisa que eu vivo também no meu dia a dia, certo. E que às vezes me buga a cabeça, porque a gente tá lidando com essa questão de financeira, de banco, de cliente, resolvendo ali problemas, e aí às vezes tem que sentar e olhar com uma sensibilidade lá pro material do cliente, para escolher o acabamento, para escolher o material. Não sei se acontece também ali na gráfica, mas às vezes de pedir o cliente
pedir uma sugestão, e aí tu tem que ter também... Porque se a gente tá num dia que a gente tá resolvendo muito problema, é difícil a nossa cabeça ficar limpa, Verdade. né? De, não, agora eu vou sentar e vou olhar pra isso. Então, dentro da tua rotina, o teu dia a dia, ele é bem mesclado uma coisa e outra? Tenta dividir por dias, assim? Ele é bem mesclado, mas eu tento administrar melhor para depois das 6 horas, a parte da criação. Porque aí parou o telefone, parou de gente entrando na sala, atendimento, problemas para resolver. Aí, após as 6 horas, para mim, é um período que eu tenho mais criatividade, que eu consigo fluir melhor, que eu tô mais livre, tal, eu consigo dar uma atenção. E o bom é que o cliente também, eles não têm muito horário. A agência de publicidade também tem isso, Sim. né? Eles têm um turno diferente. A gente é mais caótico, né? Eles ficam a madrugada ali trabalhando e tal. Então, isso, por um lado, para mim é bom. Porque às 6, 7 horas, eles ainda estão ali, ó, a 1000 por hora. Então, a gente trocar ideia com ele, com o cliente e tudo mais, nesse período, para mim, é melhor. Eu administro dessa forma. No decorrer do dia, a gente tenta mesclar uma coisa e outra. Vai tentando ali fazer. Então é bem senta numa cadeira, depois senta né, passa para outra cadeira da outra função. E assim vai. E nessa questão, assim, a gente tava falando aqui das 2 gráficas, agora a gente entrou na parte também de agências e publicidade. Então, vocês também têm bastante parcerias, bastante trocas também com agências. Então, nem sempre é o cliente final. Então, como é que é essa troca também? Como é que tu enxerga essa mudança de mercado? Eu te pergunto porque eu estive também em várias agências, né, desde o início. Eu me formei vão fazer 8 anos agora, em agosto. E desde a época da faculdade, então, provavelmente há 10 anos já tô nesse meio entre uma agência e passa para outra. E dentro das agências existem também formas diferentes de trabalho, de enviar arquivo, né? E existe também aquela coisa de... eu que acredito que alguns clientes também, às vezes, acontece, a gente acompanha, tu provavelmente acompanha de um lado, eu acompanho do outro, aquela coisa de, veio o arquivo, mas e aí foi o arquivo, foi a impressão, como é que é lidar também, porque é um relacionamento com o cliente, é um relacionamento com agências, é um mercado que é B2C, mas é B2B, né? Exatamente. Então é uma mescla realmente de várias coisas ali. Isso é verdade. É como você falou, é uma mescla. Eu tento ver as pessoas, as agências também, sempre como parceiras. Até mesmo as pessoas do mesmo ramo que eu. Nunca como concorrente. A gente é parceiro, a gente precisa um do outro, né? Pra mim só flui assim. Eu não consigo ver, a Samantha é minha concorrente, né? Ou um outro fornecedor ali e tal, o cara ali tá fazendo material também, não, ele não é meu concorrente. Ele é meu parceiro. Então eu sigo nessa linha. E é nessa linha que eu sigo ali. Eu não fico, poxa, ele tem aquele job e eu tô sem aquele job. Não. Cara, que bom que ele tá com aquele job. Se ele pegar aquele job ali, ele vai me trazer outros materiais aqui também. A gente vai estar junto nisso. Legal. Então eu tento levar sempre como parceria. Que é como no nosso caso, a gente já fez vários trabalhos juntos. E eu acho que flui melhor o relacionamento, a linguagem, para que o trabalho para o cliente final fique legal. Um ajuda o outro, né? Exatamente. Eu enxergo esse nosso meio muito como uma coisa muito compartilhável. A gente, pelo menos, eu fui muito bem recebida no mercado. Quando me formei, fui muito bem recebida. Tive pessoas que realmente me pegaram pela mão ali, me ensinaram. A gente teve também uma troca um tempo atrás, que eu te perguntei ali, né? E tu disse, não, faz dessa forma, que lá no início eu fiz, deu certo. Então, eu acho que é um mercado que tá bem aquecido, que tem espaço para muita gente, tanto na criação quanto da parte gráfica. E assim, acompanhando, eu vejo que a gente tem muito assim uma parceria entre setores, não é aquela... Verdade. Não que não exista concorrência, existe, sim, é claro. Óbvio, mas eu enxergo, pelo menos, dentro assim, dos nossos relacionamentos aqui de Serra Gaúcha, falando mais específico aqui da nossa região, já que esse programa ele é feito todo também com programas, com marcas e com profissionais aqui da nossa região. Então, falando aqui da nossa realidade, é um mercado que ele é bem aquecido, ele tem muitas oportunidades, mas ele também é um mercado saudável. Eu não enxergo essa coisa de furar olho, de, né? Vamos falar assim numa linguagem bem direta. Mas eu enxergo também dessa forma. Então, acho que é muito legal ter essa troca. Inclusive, me recordei agora quando tu comentou sobre os planners. No ano passado, quando eu estive nos Estados Unidos, também levei
né? Verdade. Te contatei e falei, olha só, Carioca, tô indo pra lá, gostaria de ter um caderno personalizado ali da minha marca. E o quanto foi importante eu levar o caderno da minha marca e lá naquele momento de networking, eu estar com ele ali em cima da mesa também, com a minha marca ali colocada, né? Enfim, personalizada. E trazer também para as pessoas que estavam ali. E eu levei também alguns presentes, né? E eu acho que tu é um empreendedor com muita visão e que enxerga muitas oportunidades, né? Que aproveita as oportunidades. Então, ali na tua história a gente já viu. Lá atrás estava de office boy, mas viu a oportunidade ali. Fez o curso de datilografia, né? Aqui, durante a pandemia, que isso faz parte do empreendedorismo, a gente se reinventar, né? E ali também, quando eu te contatei, eu lembro que tu me disse... Verdade. Tem espaço na mala? Tô te mandando ali já alguns planners, algumas coisas. E o pessoal gostou também de receber. É um contato com a marca. Então, como é importante ainda o impresso. É verdade. Apesar você pegar do na mão, né? Você digital. sentir. É muito bom. Você tem que ter aquela coisa de sentir, que nem falamos no início da conversa. Que diziam, mas os tablets vão eliminar caderno, vai eliminar livros e tal. Ok, ótimo, você tá ali na sua mão, você tem a tela. É bom ter a tela, facilita a sua vida. Mas você ter um livro, tem todo... Tu sabe... É sobre isso, né? É sobre isso. Você pegar ali, você tá sentado num lugar legal, você, poxa, ler um livro, você sentir o papel, é um diferencial. Eu acredito que assim, não é uma coisa que vai acabar, vai mudar de uma hora para outra. Acho que as evoluções vão acontecendo. A gente vai mudando a nossa forma de aprender também. Mas existem várias maneiras. Por exemplo, eu sou uma pessoa, a gente tava conversando antes, eu tenho que escrever as coisas para lembrar. Só digitar, eu não lembro. Eu preciso escrever. Então, o que de fato você for estudar para uma prova, o que eu for fazer, eu tenho que ser escrever. as anotações. Os livros, até os livros que estão aqui no cenário, são livros meus. E eu não consigo ler, por exemplo, eu não consigo ter um tablet para ler, eu não consigo ter um Kindle. Nem tenho Kindle porque eu não gosto da leitura ali. Então, acho que é uma coisa assim, essa questão do analógico pro digital, é importante sempre trabalhar de forma integrada. Então, o que tá lá na rede social, que esteja também lá no produto físico. No mesmo estilo, na mesma comunicação, né? E essa questão do digital e do analógico também, eu acredito que elas andam muito juntas. A Cris, que é a designer lá da Vivre, também, ela tem muito uma forma que eu achei muito curioso, vendo ela criar, a forma dela de criar ainda é também de escrever, ainda gosta de desenhar. Então, são formas também de aprendizagem que a gente tem. Então, a gente tem coisas muito analógicas que são boas para quando a gente vem quando a gente precisa. Pro digital, né? Pro digital. A gente também tem, claro, como você comentou, tem uma resistência a tudo, né? Sim. Eu lembro que quando a gente começou, ali tinha agência, a gente ficava pensando, poxa, tem aquela coisa, mas o meu sobrinho faz por tanto tal material, né? Ele fez um cursinho ali, mas ele faz por tanto. E a gente não conseguia entender. Pô, mas... por que ele prefere pagar isso e não valorizar alguém que realmente estudou? No seu caso, você foi para fora para poder se profissionalizar, para poder mostrar um trabalho top para o cliente, né? Você tem propriedade para falar daquilo ali. Olha, sua marca tem esse pontinho ali, que parece só um pontinho, mas é porque ele está falando sobre isso, isso, isso e isso. Porque eu estudei para isso e tal. Sim. Então a gente, às vezes, tem que tentar colocar isso na cabeça também da pessoa. Porque tem o digital, tem o analógico, os dois têm que se falar, tudo bem, mas você também tem que entender que tem todo um processo nesse meio tempo ali e que houve um investimento, né, para que você fale daquilo com propriedade. O teu sobrinho pode fazer um material lindo, faz top, maravilhoso. Só que tem todo um profissional ali por trás também, né, que ele estudou o analógico, o digital. Esses dias eu conversava com um amigo meu que eu não conseguia entender muito bem em relação ainda estou aprendendo sobre o Instagram e tudo mais, essa coisa de impulsionar e tal. É só botar uma foto lá e impulsionar, para mim era assim. Sim, e tem toda uma estratégia, e tem toda uma estratégia por trás disso. E aí eu me lembrei lá de trás, quando eu falava, cara, mas cutucava aquela pessoa lá que não entendia do processo. Sim. E falava, mas meu sobrinho faz também. Eu falei, mas eu posso pegar ali a foto e impulsionar ela. Impulsione já era, né? Não. E na verdade tudo a gente trabalha com estratégia e em todos os programas, e é muito legal isso que a gente tá falando, a gente vai trazer essa outra visão do mundo das marcas. A gente vai para um breve intervalo e a gente retorna em seguida para finalizar
essa conversa que está sendo muito prazerosa e muito inspiradora aqui com o Carioca. Lola Marketing é uma agência especializada em estratégias de marketing, auxiliando marcas de todo o Brasil através de planejamento estratégico de marketing, além de relacionamento e conexão com influenciadores digitais. Entre em contato e permita que a Lola empodere o seu negócio através de estratégias de marketing fortes e consistentes. Pauta Branca. Nós somos a indústria de cadernos Pauta Branca, com ampla variedade de materiais escolares e de escritório. Estamos sempre atualizados para oferecer a melhor qualidade de impressão e atendimento aos nossos clientes. Nossa sede é em Guaporé e nossos produtos estão disponíveis em lojas de papelaria e atacadistas em todo o Brasil. Seja qual for a sua idade ou estilo, temos uma capa de caderno criada para você. Pauta Branca, onde a qualidade e a criatividade se encontram em cada página. Você merece sentir-se bem, saudável e confiante. Esse é o propósito da Vivian Clínica Médica e Dermatológica, localizada em Serafina Correia, na Serra Gaúcha. Contamos com a combinação de profissionais especializados e de tecnologias avançadas, trazendo o que há de mais seguro e inovador na medicina e estética. Siga-nos no Instagram, @VivianClínica e @AnaLuVivianDermato e descubra que a verdadeira harmonia está no equilíbrio. Qual marca você deseja deixar no mundo? Na Vivre Designer, acreditamos que por trás de cada empresa existe também um sonho sendo realizado. É por isso que criamos projetos de identidade visual exclusivos, transformando-os em marcas autênticas e lucrativas. Com um roteiro de mais de 300 marcas assinadas pelo Brasil, estamos prontos para construir uma marca que seja a sua cara. Vivre Design. Dom Antônio Cafeteria e Gelateria. Sabe aquele café selecionado, um local de aconchego e aquele cheirinho de pão. Contamos com grande variedade de estilos de cafés, desde o tradicional até elaborados café gourmets, além de um balcão de doces, salgados, sobremesas elaboradas e um sorvete incomparável. Estamos de volta então para o último bloco aqui da entrevista com o Carioca. Estávamos falando sobre esse mundo das impressões, que é o mundo ao qual tu trabalha, e é o mundo ao qual também eu tô aí inserida e acompanhando. Eu já conheço bastante o trabalho de vocês, já acompanho, já fizemos alguns trabalhos juntos, como a gente mencionou aqui, então também gostaria de deixar esse espaço pra gente mostrar um pouquinho desse trabalho, já que a gente tá falando de uma coisa física em um meio digital, então vamos realmente fazer o que a gente tava falando de trazer esse universo impresso pro online e vice-versa. Ah, que bom, Sá. Eu trouxe alguns materiais aqui, né, que a gente faz na Digitale, mais personalizados. Esse aqui foi o último que a gente fez, que é um convite para o Fast Pizza, que a gente teve lá na cidade. Está tendo, né, na verdade. Ele é mais personalizadozinho, a ideia era uma caixa de pizza mesmo e o convite dentro. Foi realmente bem legal. Parece um delivery, né? Parece que está recebendo ali a pizza e aí abre e tem. Isso, por favor. Vou te interromper aqui, por favor. Pra exaltar um pouquinho mais, porque eu achei essa criação muito legal também. Acredito que foi o Michel que fez, que é um grande publicitário também de Serafina, o qual eu admiro muito o trabalho. E é muito legal esse convite, porque é isso que a gente tá falando da experiência. Quando a gente fala de marcas, como é que eu vou mandar um convite ali para um evento, né? Ou quem faz eventos nas próprias empresas. Às vezes a gente passa a batida ali, manda um convite de qualquer jeito, faz ali o convite online, que a gente tá muito no online, mas a presença de receber o cuidado, né, de uma caixinha feita aqui com o protótipo, assim, como se fosse, né, da pizza, e enfim. atrás o convite. Isso é uma outra experiência para quem recebe, com certeza. E também, que eu sou fascinada por esse mundo. Eu acho que isso é incrível, fazer ações como essas. E eu acredito que até dá o ar de quanto o evento tá bem organizado. Com certeza. Do quanto a organização tá se preocupando com os detalhes. Né? Então, com certeza, não é apenas... Não é apenas só uma coisa gráfica, que às vezes as pessoas pensam, mas vai investir no gráfico e depois. Mas e a sensação e a experiência de receber isso? O contato sobre com a isso, marca. sobre a sensação, sobre o sentimento, né? Sobre aquela coisa de ter ali na mão. A gente fez também esse convitinho, que é uma caixinha, e na verdade é um convite de formatura. Legal. Olha que legal. E é de publicidade também, que né? Que é de publicidade também. Já tem essa preocupação, né? Acredito que é da Amanda, né? Tem essa preocupação da Amanda em trazer uma forma criativa de comunicar ali, né? Porque, enfim, isso, porque tu tem que estar alinhado.
Você tem que estar alinhado com a agência, eles pensam numa coisa legal e eles passam, poxa, como é que você acha? Vamos conversar. A gente conversa e faz o material. Esse do Fast Pizza realmente ficou muito legal, foi muito criativo. E a criação já vem pronta na maior parte das vezes. Já vem pronta na maior parte das vezes. Então é legal o pessoal já fazer a criação e mandar para vocês. Vocês cuidam dessa parte da finalização. Exatamente, na parte da finalização. E eu vou te dizer que isso dá também uma segurança pra gente da criação. Saber que a gente vai finalizar, mas que tem ali esse olhar humano por trás, que também vai, né, te indicar. E olha, acho que esse detalhe aqui vai sair um pouquinho aqui do material, enfim. Então é legal também ter esse cuidado. Porque o designer ele não é obrigado a saber tudo, né? Então daqui a pouco você tem uma ideia top, mas o resultado não vai sair o que você estava pensando, o que você esperava. Sim. Então esse diálogo fluente ali entre a gente, acho que é muito importante. E nos setores de marketing, a gente atravessa bastante essa questão das gráficas, porque às vezes o orçamento da empresa ele é menor, aí acaba indo talvez até para alguma coisa mais expressa, mas que a gente está ali às vezes sendo atendido por robô. Então, eu sou muito a favor da tecnologia, eu acho que tem muita coisa muito interessante, mas tem serviços ainda que não são produtos, né? Realmente é um serviço. Então, tem esse olhar também, que às vezes o nosso cliente, ele, mas lá pelo site tal eu vou conseguir. E aí eu digo, olha, aí eu já não consigo mais me comprometer. Agora, quando a gente trabalha com profissionais também de confiança, com marcas que a gente indica, aí é outra história, não, né? É verdade, a gente consegue ousar mais. Você fala bastante isso, até quando indica pra alguém, olha, eu sei ali, a pessoa queria assim, mas eu indiquei vocês porque eu conheço o trabalho, e eu acho melhor até o atendimento ficar a gente se conhecer e tá de pessoa para pessoa. Então é bem melhor do que realmente ficar falando com um robô que não vai te indicar nada. Daqui a pouco a tua ideia, poxa, vamos fazer uma caixinha ali num papel 150 gramas. Cara, vai ficar muito mole. Sim, ela não vai dar o produto ali. Então tem todo um detalhe ali que você pode dar umas dicas. Olha, faz um papelzinho um pouquinho mais grosso que ele vai ficar melhor, vai ficar uma qualidade melhor, você vai visualizar ele melhor. Então essa linguagem, essa conversa entre o designer e a gráfica é muito importante. E a gente receber, né? Daqui a pouco tu recebe uma embalagem. A gente já fez também uma embalagem junto, similar, enfim. Muitos os materiais também da Ana Lu, lá na Clínica Vivian. E quando a gente recebe também os materiais ali impressos dentro de uma sacola, com um cartão. Enfim, dá uma outra expectativa, dá um outro valor pro produto. Exatamente. Eu sempre digo, a identidade visual, quando a gente cria, que é a minha especialidade, a gente cria identidade visual, mas a forma com que ela vai ser comunicada depois é o que faz toda a diferença. Então, muitas vezes, pode ser a identidade visual mais linda do planeta, se tu escolher o papel errado. O resultado não vai ficar legal. Ou não colocar as coisas combinando, né? Daqui a pouco tem ali o teu ambiente, que é um ambiente mais sofisticado, mas aí tu tá com aquela sacola que é mais rústica, e aí lá na rede social tá bagunçado. Então isso o resultado não fica legal. A gente tá com os lançamentos também, Samantha, de umas sacolinhas bem legais. Opa, lançamentos aqui em primeira mão, olha então. Só, que a gente tem aqui diversos materiais com uma plastificação e uma laminação diferente. Ai, já amei essa. Olha só, em várias cores. Verde também. Algum cliente querendo criar alguma marca verde, a gente tá à disposição para fazer essa sacola aqui depois. Não, e fica bem lindo, é um material bem top. Esse aqui ele tá com uma laminação, né, com hot stamping. Ele tem todo um diferencial. E tu sabe que é uma dificuldade também encontrar fornecedores de confiança, assim, tanto pra gente que é da parte da criação, indicar para o cliente, quanto também para o cliente ter essa variedade de opções, em especial em sacola. Em sacolas, né? Sacola a gente sempre teve bastante, então acho que vocês entraram aí com uma excelente oportunidade no mercado, e também não só uma oportunidade, mas já era uma falta, né? Já era uma falta. E a gente está pensando também nos kits, né? Que a gente faz de caixinhas de joias, que a gente faz aqui também esse material. Olha, bem legal, deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça. Muitas novidades. Esse daqui você entrega pra Duda, por favor. Opa, olha aí a Duda já recebendo um presentinho no ao vivo. E esse Duda aqui é o seu azul. Ah, muito obrigada. Ganhei presente também. Sei que é gremista e tal, então eu pensei, falei, olha... Adorei. Vou deixar o da Duda aqui. A Duda trabalha também aqui na Conecta, tá ajudando a gente então aqui com os programas, com toda a produção. E muito obrigada pelo carinho. Olha só. Personalizado ainda. Que goste. Ah, amei, ó. Agora eu posso vir junto com o caderno e com o iPad junto. Muito obrigada. Imagina. E aí também tem uma caixinha de joias, que
também tudo em azul. É isso que a gente fala, né? É a diferença de estar recebendo, da gente enxergar quando chega assim, né? Não é pra... O produto é que ele tá lindo. Então não é desmerecer mas o não produto, exatamente, mas tu receber todo um só contexto. o produto e tu receber ele em uma embalagem é também essa experiência do cliente que a gente tanto fala, esse cuidado, o cuidado ao detalhe. Aqui que a gente comentou antes também, né? A questão de ter na parte gráfica, eu sempre falo muito para os meus clientes isso. É legal a gente analisar, porque às vezes, eu vi uma sacola linda, mas essa sacola aqui para tua marca, ela não funciona. Pra tua marca, laminado assim ela não dá. fala legal. Então a gente tem que adaptar o estilo, a identidade, né, daquela empresa. Isso é muito legal. E a gente receber as coisas numa padronização. Isso não é a Samantha que tá falando. Não. Tem aqui os livros de marketing que Com comprovam, certeza. né? São anos e anos ali. Kotler aí, o pai do marketing, que fala também. Enfim, essa questão da gente ter essa padronização, uma identidade visual aplicada, materiais de qualidade. Isso vai formando também a imagem que o teu cliente tem da tua empresa, né? Exatamente. E nesse quesito, assim, Carioca, qual que é, como vocês querem ser lembrados? Qual que é a imagem que vocês querem criar, assim, na mente dos clientes? A nossa ideia, enquanto Paperline, é que a pessoa entenda o nosso produto como uma embalagem de presente mesmo, né? Ela é o outdoor da sua empresa, da sua marca, porque ela tem que se falar. Você não... Por exemplo, outro dia eu estava com uma cliente, mas eu acho a sacola da Gucci feia, porque é só branca, com os detalhezinhos no preto e o nome ali. Mas é isso que fala, é sobre isso que a empresa dele está falando. Então, a nossa ideia, a gente quer que a Paperline seja lembrada como uma empresa que põe o seu sonho em realidade. Que eu consiga transmitir o que você sente, ali que a sua empresa transmite para o cliente dela. Legal. Então a gente quer ser lembrado dessa forma. E até porque às vezes não é o dono da empresa que está ali na ponta vendendo, né? Na loja, ou entregando o serviço. Então é também uma forma de entregar essa visão, esse estilo, essa mensagem. E querendo ou não, também a questão de embalagens e sacolas, eu sempre gosto de olhar também para aquele lado de como é que vai ser usado depois? Então, mas eu vou investir mais numa sacola, mas essa sacola aqui tem muito mais chance de ser usada várias vezes. Com certeza. E que nem tu falou, né? A sacola, ela é um meio de divulgação também. Ela pode ser um meio de desejo. A questão também que tu comentasse da Gucci, talvez também, às vezes, a gente não é o público daquela marca. Então, não às vezes, conhece. A gente não é o público. Às vezes a gente gosta de uma coisa mais colorida, mais cheia de elementos. E essa é uma marca que é minimalista, que é premium, que é do luxo. Então, se essa marca fosse fazer simples. Uma sacola no azul... Não ia fechar. Não ia fechar. Então, é importante, até deixo o convite para quem tá assistindo a gente, para que pense na sua marca, em todos os pontos de contato dela, porque quando a gente fala de um universo de marca, é importante a gente não considerar o marketing apenas lá na rede social. É importante considerar todos os pontos de contato que o teu cliente vai ter com a tua marca. Então, se o teu cliente tem um ponto de contato que é levar uma compra, então olhar como é que está sendo essa entrega, como é que está sendo esse atendimento. Tudo isso faz parte do mesmo universo, de uma mesma, enfim... Tem que se falar, tem que estar junto, senão fica complicado. Vai agregar valor pro produto também. Acho que é importante ter esse cuidado de forma geral, né? Exatamente. A gente fez uma parceria agora esses dias com a Basotti, lembra? Sim. Que o material ficou top. A Bru Basotti vai estar aqui com a gente também no programa. Que legal. O material dela ficou assim maravilhoso, foi top de fazer. A criação da Sá estava assim espetacular e o resultado foi incrível, né? Ficou muito bom. Fico muito feliz de ouvir e realmente a gente fez todo um pensamento desde o início da marca dela para saber aonde que a marca está sendo comunicada, para qual público. E aí, conversando contigo, a gente conseguiu trazer bastante desse universo de marca. E aguardem os próximos episódios que ela vai estar aqui também para falar com a gente. Legal, nem sabia, tá vendo só? Legal. Então, estamos chegando aos finalmente aqui da nossa entrevista. Então, eu gostaria de te deixar um espaço para uma mensagem final, aonde que as pessoas podem acompanhar a tua empresa, enfim, e também que tu deixasse uma mensagem de como foi essa nossa conversa, como é que te sentiu. Legal, obrigado, sabe, você me deixou assim super à vontade, eu tava bem nervoso, eu tinha comentado contigo, né, cheguei até a sonhar com a entrevista. Sonhou até que você entrevistado em inglês, né? Sendo entrevistado em inglês, eu tava bem nervoso, você me deixou super à vontade. Te agradeço muito essa oportunidade, foi muito legal estar aqui,
tenho certeza que esse novo projeto aqui, os outros que estão por vir, vão só crescer, vão avançar. Conta comigo sempre. Estou aqui à sua disposição. Obrigado mesmo por esse projeto. E quando vocês precisarem de algum impresso mais rápido, @ImpressoDigitale, segue a gente lá, só chama um direct que a gente está à disposição. E para sacolas também temos o @Paperline Embalagens. Procura a gente vai te apresentar um trabalho bem legal, um trabalho top, vai te dar toda a assessoria que você precisa, tá bom? Olha, Obrigado, ele é vendedor além, né? Então, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bom conhecer a história que tem por trás, né, dessas marcas. E, enfim, então vamos encerrando o primeiro episódio do Marque Mais. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial às meninas da Ive Ferrarin Salon, que me arrumaram. Então, muito obrigada a Cissa Gomes, que fez minha maquiagem, a Ive, que fez o meu cabelo. Agradecer também as roupas que estou vestindo são da loja do Hora e estou usando as joias da Poli. Quem fez todo o meu styling com muita estratégia, porque aqui a gente vai falar de estratégia em todos os episódios, foi a Luana Garcia, consultora de estilo. Então, muito obrigada e agradeço também à produção da Conecta por esse projeto que a gente está só começando. A gente volta na próxima semana, no mesmo horário, aqui pelo Facebook, pelo YouTube e também no Spotify.